Olá pessoal, tudo tranquilo aí? Espero que sim. Aqui está tudo tranquilo, está uma chuvinha aqui. Estou em casa. Hoje eu vou ficar aqui em casa, curtindo a maravilha dessa chuva, na tranquilidade e na segurança do meu lar. Pessoal, eu fiquei sabendo essa semana que um grande artista, cantor e compositor, o qual fez várias músicas belíssimas. Uma delas eu gosto demais, o cantor Patrick Dumont. Ele nos deixou, partiu deste mundo e deixou um legado de belas canções, entre elas uma que eu gosto muito mesmo, a canção intitulada por Pigeon Without a Dove. Uma música belíssima e que me marca bastante essa música. Eu cantava ela quando era criança. Até hoje eu ouço de vez em quando essa música. E lembrando do passado, quando eu era uma criança ainda, no ano de 1979, foi ao ar uma novela, uma telenovela, em uma emissora, uma grande emissora que todos conhecem. A novela intitulada Pai Herói, no ano 1979. Eu assistia a novela e gostava demais de ouvir a música tema, que justamente é esta, do Patrick Dumont, Pigeon Without a Dove. Uma música que tem uma poesia bonita, inclusive. E quando eu ouvia, eu ficava gravando, né, na memória a letra da canção. E eu não sabia nada de inglês naquela época, era só uma criança. Eu tinha ali meus 6, 7 anos de idade, por aí, mais ou menos isso. E eu tinha uma violinha, uma violazinha, e eu tocava essa violazinha. E eu ia lá pro quintal de casa, sentava num banquinho, ia tocar essa viola e cantava várias canções ali, uma criança cantando. E uma das canções que eu mais gostava justamente era essa. E aí eu cantava essa canção, sentado no banquinho, do lado de fora. Eu percebia que a minha mãe lá de dentro ficava ouvindo, e mãe sempre é mãe, né? Cantava desafinado, mas para ela era sucesso, sucesso absoluto. Também havia ali uma vizinha ali de casa, e naquele tempo a nossa casa era assim, não tinha um muro na época, era uma cerca de arame. E a vizinha ficava do outro lado, uma senhora, né? Ela é uma senhora, nem sei se essa pessoa é viva hoje. Então essa vizinha, quando eu ia tocar, estava ali cantando aquela música ou várias músicas, ela ficava de lá, me aplaudia, achava bonito, né? Eu acho que ela achava era engraçado, uma criança tão pequena e cantando, imitando o cantor. Mas assim, eu me sentia muito lisonjeado, ficava muito feliz com aquilo, era a minha plateia. Então, um momento da vida que ficou marcado para mim, né? Eu como uma criança, cheia de ideias, sonhos, ilusões na mente de uma criança, e cantava da maneira que eu podia e achava certo. E tinha minha plateia, né? Minha mãezinha me ouvia, essa senhora lá também me ouvia, e meus irmãos às vezes faziam piadinhas comigo, né? Não piadinhas maldosas, mas faziam sarcasmos. Eu tenho um irmão mais velho que eu, e ele sempre fazia alguma piadinha comigo por eu cantar essa música sempre, né? Aí ele me chamava de Patrick Dumont. De vez em quando, o Patrick Dumont cantando.
Eu achava até legal. E são lembranças, né, que me marcaram. E esse grande artista nos deixou no último dia 14 deste mês. Ele fez a passagem, né? O nosso Criador o chamou. Mas ele deixou um legado muito bonito para muitas pessoas. Muitas pessoas se enamoraram ouvindo suas canções. Muitas pessoas tiveram seus momentos de sonhos ouvindo canções belíssimas e românticas deste grande artista. Também neste mês, uma outra pessoa também deixou este mundo. Um tio meu. Um tio que também, de certa forma, marcou a nossa vida. Não só a minha, mas também dos meus irmãos. Porque ele era aquele tio legal, que todos gostavam quando ele anunciava que estava chegando. Vinha de uma outra cidade, ficava anos sem aparecer e de repente a gente recebia a notícia que ele estaria vindo. Então ficava todo mundo eufórico, esperando, aguardando a chegada dele. Esse meu tio era o tio que todos os sobrinhos gostavam. Ele era brincalhão, alegre, extrovertido, uma pessoa muito bacana e de um coração muito grande, muito bom. Então, ele também nos deixou por estes dias agora. São momentos assim que a gente às vezes reflete, né? Eu poderia ter ido ao encontro dele por esses dias antes, agora, dele ter partido e ter dado um abraço nele, sabendo que ele já era um senhor de idade agora, né? E a gente nunca sabe qual o momento de cada um de nós deixar aqui esta vida e sermos levados pelo Criador. Então, às vezes a gente falha nisso, né? Deixa de dar um abraço num ente querido, num familiar, numa pessoa que a gente gosta, sem sabermos, né? Por não sabermos também qual é o momento de cada um de nós. Aí depois que passa é tarde, né? Mas enfim, são perdas, para mim, consideráveis, né? A perda de um grande artista como Patrick Dumont, até porque essa canção que eu disse aí, Pigeon Without a Dove, é uma canção muito bonita e que me traz lembranças dessa época que eu era criança e ficava ali muito próximo à minha mãe, minha querida mãezinha. E eu assistia a essa novela também, Pai Herói. Meu pai, que também já partiu, minha mãe também já partiu. Meu pai, apesar de todos os defeitos que ele possa ter tido, era uma excelente pessoa. Excelente, assim como minha mãezinha também. Então, são pessoas que realmente deixam um vazio após a sua partida. Meu pai foi um herói. Então, eu assisti essa novela Pai Herói, né? Meu pai, para mim, ele foi um herói. Ele lutava com as dificuldades, não é? E fez o que pôde para a nossa família. Da mesma maneira, a minha amada mãezinha também. E essa canção do Patrick Dumont, quando eu ouço, eu me lembro justamente desta época. E eu era uma criança muito feliz, muito alegre, não é? E realmente, após saber essa notícia, alguns dias após também o meu tio, eu fiquei realmente entristecido, né? Quem não fica? Só não fica entristecido pessoas que não têm sentimento ou
pessoas que têm o coração peludo, e não é meu caso, não tenho coração peludo, viu, gente? Mas então aqui estou aqui apreciando essa... Deu uma chuvazinha caindo aqui, uma garoazinha, um tempo gostoso. Hoje eu decidi ficar aqui então e relatar isso para vocês aí, para nós, né? A importância que tem a gente sempre aproveitar todos os momentos com os entes queridos, as pessoas que amamos, aquelas que estão próximas a nós, e nunca deixar de dar um abraço ou dizer algumas palavras de carinho, nem que seja um oi, olá, tudo bem? Nem que seja isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está tudo bem com você? Que ótimo, que bom. Esse tipo de coisa. Porque um instante passa em um instante. E um momento depois, só o Criador sabe. Não é verdade, pessoal? Então é bom construirmos memórias boas, lembranças boas. Eu tenho lembranças boas dessa fase da minha vida, quando eu tocava minha violinha, que eu era uma criança, com meus 6, 7 aninhos de idade, e tinha a minha plateia, e eu cantava a canção romântica do Patrick Dumont. E minha plateia era minha mãezinha e essa senhora que era vizinha nossa lá. Eu gostava disso, não é? Mesmo que depois meus irmãos lá faziam piadinhas comigo, mas eram momentos alegres e são gravados na minha memória. Que o nosso Criador os tenha em bom lugar, tanto o Patrick Dumont quanto este meu tio. Eu não falei o nome do meu tio, né? Meu tio João. Então, que o Criador os tenha em bom lugar, né? Boas lembranças me deixou, pelo menos a mim, sim. Da minha parte, eu guardo ótimas lembranças, boas recordações. Não é isso, pessoal? Então, não tenha o coração peludo. Abrace as pessoas que estão contigo hoje. E diga boas palavras, sempre. Tá bom, pessoal? Meus amigos, um abraço, meus considerados.